revela os mistérios para a igreja. E nós estamos aqui na revelação do Espírito do Senhor. Então nós vamos, nesta noite, abrir nossa Bíblia em Gênesis, e depois nós vamos para o Novo Testamento. Primeiro livro da Bíblia. Depois você me fala mais. Isso. Eu quero pregar pouco, porque também vou cantar um hino junto com a igreja, e eu, através desse hino, o Espírito do Senhor vai trabalhando, né? Obrigado, pastor Gilberto. Eu falei em Gênesis, capítulo. Não falei o capítulo, né? Então eu vou falar. Glória a Deus. Capítulo de número. Deixa eu ver aqui. Capítulo número 3. Amado Deus. Então, no versículo de número 8. Glória a Deus. 8 e 9. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9. Eu ouvi a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: aonde estás? Vou ler mais o versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz zoar no jardim. Temi, porque estava nu, escondi-me. Queridos, eu falei que nós vamos falar sobre 2 jardins nesta noite. No primeiro jardim, a igreja que hoje está aqui neste lugar, no primeiro jardim estava morto. Porque desde o momento que Deus procura o homem já tinha pecado, o homem já tinha saído da inocência para a consciência. Ele já viu, pelo engano de nosso adversário, que simbolismo aquela serpente, Satanás, o homem tinha perdido já o contato, ele já saiu da inocência, viu, descobriu que ele estava nu. Escondeu-se no jardim e cortam folha de figueira para cozer, fazer um avental para esconder, tampar sua nudez. Mas quando resplandece o sol da justiça, aquela folha murcha e eles aparecem, as suas vergonhas na presença de Deus, então se escondem. O homem pecou, saiu da presença do Senhor, mas Deus continuou chamando eles. Por quê? Porque Deus foi a primeira coisa, depois da criação de todas as coisas, Deus olhou a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, que se faz presente nesta reunião, bendito seja seu nome. Ele olhou lá do seu santo céu, depois de ter feito, ele disse assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E assim sendo. A primazia que Deus fez como representante de Deus na face da terra, ele peca, se distancia de Deus, quer se esconder de Deus. Mas ainda que nesta noite já ouvimos uma palavra como um chamado do Filho de Deus para a vida do homem, chamando: vinde a mim. Não há como se esconder, embora que o homem queira se esconder, como o pastor Ginês mencionou, bem antecipou, disse assim: embora que não houvesse salvação, mas este lugar está tão bom, glória ao nome do Senhor, mas sempre houve salvação, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, lá no livro de Tito, diz assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, sem fazer acepção de pessoa. Bendito seja Deus, porque Deus nos olha com um olhar de misericórdia. Não é como o olhar do humano, o olhar do ser humano, que olha fazendo diferença, querendo ser, e no fim não somos nada. Porque Jó, no seu capítulo 14, disse: morrendo o homem tornará a viver. Eu creio que nesta noite Deus nosso Senhor está falando ao meu coração e ao seu coração. Você não veio aqui por um acaso.
Deus te trouxe aqui, Deus nos reúne aqui neste lugar, porque Deus tem bênçãos para nós. E homens, voltando no primeiro jardim, o homem do primeiro jardim, ele reconheceu as suas misérias, a sua nudez, saindo ele da inocência para a consciência, porque o que nós acusa é a nossa consciência diante de Deus. Mas, como a consciência do pecado nos acusa, a Bíblia diz, no primeiro livro de nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu Mateus, no seu capítulo 1, versículo de número 21, que diz assim: e um menino vos nasceu, e esse será o Salvador dos homens. A Bíblia está dizendo que Deus, através de Jesus Cristo, através do seu Filho, veio para salvar a todos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no primeiro jardim, meus queridos irmãos, a Bíblia diz, Paulo escreveu a carta aos Efésios, capítulo 2, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Paulo escreve agora em Romano, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, bendito seja o nome do Senhor. No primeiro jardim, todos os homens estavam mortos, porque Deus, por o primeiro homem que ele criou, desde que quando veio o dilúvio, ele disse assim: me arrependi de ter feito homem. Quem será agora que pode reconstituir o homem? Para mim, sendo a primazia que nós geramos, que nós fazemos, projeto que Deus já tinha feito na minha vida e na sua vida. E ele agora olha do céu. Quem será agora? A quem poderá ir buscar esses homens? Retornar novamente o céu. E agora, ele olha para seu filho Jesus. E Jesus olhando já para esta igreja. Por esta igreja, pastor? É, por esta igreja. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que nós somos escolhidos antes da fundação do... Então nós já existíamos. Oh, glória! No projeto divino nós já existíamos. Dá vontade de glorificar ou não dá? Nós já estava, bendito seja Deus, no projeto divino. Esta igreja, quando nosso Senhor Jesus Cristo, faço eu uma comparação no seu ministério terreno, quando ele passou por aqui, ele já tinha no seu projeto divino no céu, que um dia, esta noite, glória a Deus, rejuntava-se um povo, bendito seja o nome do Senhor, da vilarejo, da cidade, para reunir neste lugar, para glorificar o seu excelso nome. Já estava este culto, meus queridos irmãos pastores que estão na minha retaguarda, já estava no projeto divino. Oh, glória! Então, no primeiro jardim, o homem estava destituído da glória de Deus. É, pastor, é. Temos alguma marcação da Bíblia que nós podemos ler? Mas é um culto evangelístico, nós vamos ser sucintos, irmãos. Estão cansados, é dia de trabalho, foi um dia árduo para alguns dos irmãos, mas nós queremos nesta noite deixar por conta do Espírito do Senhor. O que é a minha parte eu vou fazer, agora que a parte de Jesus é Ele que faz, e a parte do Espírito Santo é Ele que faz. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no seu projeto divino, no primeiro jardim, o homem se escondeu de Deus. No primeiro jardim, o homem foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada. Eu mostro em Gênesis capítulo 4, que quando o primeiro casal de filhos de Adão e Eva se criaram junto, um foi lavrador e outro foi, você sabe qual que ele foi? E um foi apresentar o fruto da sua primícia para Deus, e Deus se agradou de uma oferta de Abel. A oferta de Caim, Deus diz a Bíblia que não se agradou, e por inveja foi o primeiro seu signo na face da terra. Um irmão mata o outro, e Deus naquela hora amaldiçoou a terra. Maldita a terra que bebeu o sangue do teu irmão. A terra está amaldiçoada por Deus.
Primeiro jardim. Mas no segundo jardim, Deus torna a constituir o homem novamente. Deus retorna. Não convém julgar o homem. Quando fala homem, não. Fala homens e mulher, né? Prima da criação de Deus. Não convém nós jogar fora os projetos. E este projeto desta igreja nasceu no Calvário. Foi no segundo jardim. O homem no primeiro jardim ficou distanciado da glória de Deus. Que a Bíblia diz, todo pecado destituído estão da glória de Deus. Mas no primeiro jardim, isso é impossível, pastor. É impossível para o homem regressar novamente para o seio, para os braços de Cristo. Mas a minha Bíblia diz, em Lucas capítulo 1, versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. Deus olhou, Deus viu que o homem estava destituído da sua glória, mas envia agora Jesus, em forma de carne, padecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Foi para a cruz, mas de lá da cruz, ele dá um brado e está consumado. Está pago a tua salvação. Agora ele convida, um convite de Jesus. Vinde a mim. O primeiro passo que o homem dá a Deus, Deus dá também para o homem. Porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O primeiro passo que nós damos para Deus, Deus dá 2 passos. Faço eu uma comparação para nós, porque Ele quer nos abraçar. Aquele braço da cruz, sabe qual que é aquele símbolo? Um símbolo de um abraço que Ele quer dar em mim como um pecador. Um símbolo de um abraço que ninguém vai abraçar com o braço fechado. Toda a vida, quando nós esperamos para abraçar alguém, nós esperamos com os braços abertos. Este símbolo de braço aberto é o abraço de cruz. O abraço que Jesus deu em mim, deu em você. Ainda seus braços estão abertos para abraçar mais alguém. Bendito seja o nome do Senhor. Em primeiro, bendito seja Deus. No segundo jardim, agora Deus chama o homem. A Bíblia fala nesta maneira aqui, ó. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 22. Mas agora, isto é do momento que o homem, do momento que o homem se chega a Deus, do momento que o homem se aproxima para Deus, sempre tem o depois e tem o agora. Teve o antes, teve o depois. Antes em Deus, morto no delito de pecado. Mas diz Paulo, agora, veja, irmãos, antes morto, destituído da glória. Mas no momento que o homem, ou a mulher, ou o moço, ou a moça dá um passo a Jesus, reconhecendo as misérias, que somos um pecador e temos que se abraçar com o Salvador para a libertação da nossa alma, agora Paulo diz assim, mas agora, liberto do pecado, foste feito servo de Deus, tendo o vosso fruto pela santificação e por fim a vida eterna. Se nós queremos, irmão, entrar na vida eterna, é só por Jesus. Pelos feitos de Cristo, pelos méritos nossos, não. Mas pelo próprio amor de Jesus no Calvário. Então, no segundo jardim, nós tivemos o convite de Jesus, o abraço de Jesus, o amor de Jesus, a garantia de Jesus. Quando você lembra dos 2 ladrões da cruz, eu sempre gosto de estudar aquele texto. Que quando Jesus está na cruz entre 2 ladrões, no meio Jesus, muitos carnecedores, muitos zombadores, muitos blasfemandos, mas muitos chorando. Quem sabe aos pés da cruz estava eu e você naquele tempo aí, chorando aos pés da cruz. Pastor Ginés, é um mistério isso aqui.
Ele vendo a sua mãe, diz a Bíblia em São João 19, ele vendo a sua mãe com seus discípulos e diz assim: eis aí, mulher, teu filho. Veja aí, mulher, teu filho. Sabe que da cruz, quem está num lugar alto enxerga por longe. Há um mistério esta cruz, que ele estava na cruz do meio. Estava me enxergando, nós enxergando. Todos nós, sem saber para onde ir. Por quê? Eu digo assim que a minha Bíblia diz que haverá duas mortes. Duas mortes, pastor, duas mortes. Que morte é essa, pastor? Morte física, esta morte, irmão. Esta morte. É natural. A morte que Jesus também morreu. E mais os apóstolos, os profetas. Mas a triste será a morte, a segunda morte. A segunda morte qual que é, pastor? Segunda morte se chama separação do homem com Deus. O homem que era para estar ao lado de Deus, ele fica separado de Deus para todo sempre, amém, como diz a Bíblia. Esta é a segunda morte. É uma morte sem retorno. Você olhou e na sua Bíblia está escrito que quando aquele Lázaro, o rico e o Lázaro, perdão. Lázaro, vocês entendem na Bíblia que era aquele que passava pelas estradas, batia na porta. Tem um pão para me dar? Não. Você é um mendigo. Você é um moribundo. Sabe o que eu quero? Porta na cara do mendigo. Mas ia passando o rico, agora doutor, o seu fulano. Tudo bem, tudo bem. Aí vai o rico, o coitado do mendigo para outro cantinho, pedir mais o seu estômago colado de fome. Batia na porta. Talvez o resto que jogava, ele comia. Só que teve um dia, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que este mendigo morreu. E foi levado para o seio de Abraão. Mas a Bíblia diz que morre o rico também. Porque a Bíblia diz que a morte veio para todos. Assim como a salvação também veio para todo o quanto quer. E quando diz a Bíblia que aquele rico viu Lázaro no seio de Abraão, a primeira coisa que pediu foi água para refrescar sua língua. Estava em chama. Era rico, sim. Só que era aqui na terra. Pobre no céu. Mas antes de ser pobre na terra e rico no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Não é pecado ter o que Deus nos dá. Isso são bênçãos de Deus. Mas também se somos pobres, não da graça de Deus, glorificamos a Deus no que temos. E aquela hora que aquele homem rico via Abraão, o mendigo no seio de Abraão descansando, talvez dando um glória a Deus como estamos aqui nesta noite. E ele com a garganta ressequida de sede. Ele não pediu nem um copo de água, se nós olharmos da luz da Bíblia. Sabe o que ele pediu? Que o mendigo, que Lázaro molhasse apenas a ponta do seu dedo e colocasse na sua língua, porque estava em chama, e em chama está até agora. Esse se chama segunda morte, separação de Deus com o homem, que o homem não quer que o homem se separe dele, mas o homem se separa de Deus porque quer. É ou não é? Irmão, o homem ou a mulher perde a salvação se quiser, porque a porta da graça ainda está aberta, mas vai se fechar. Vai se fechar a porta da graça.
Hoje ainda está aberta, amanhã não sabemos, porque nós estamos esperando Jesus agora. Pelo que nós estamos vendo, o movimento que estamos vendo, já falta só uma profecia se cumprir. É a volta de Jesus. Pastor, mas será que já está evangelizado os 4 cantos da terra? Olha, eu não vou dizer que não esteja, porque sobre os aparelhos de comunicação que nós temos visto, o homem, a Bíblia diz, a carta dos Hebreus, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, assim, Jesus também está prestes a aparecer em qualquer momento. Aleluia. E esta igreja que está aqui nesta noite, quem tem a sua esperança, diz a Bíblia, diz, aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. E esta igreja que está aqui, que já aceitou Jesus, que ainda vai aceitar, olha, você pode levantar sua mão e dizer assim, ora vem Senhor Jesus. Então agora diz a Bíblia, após que aceitamos Jesus, o antes pecador. Agora sim, agora não somos pecador, pastor, somos. Só que somos um pecador arrependido, redimido pelo sangue de Jesus. Aleluia! Somos um pecador e agora diz a Bíblia, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Lembro eu agora, o Espírito do Senhor me faz lembrar. Há 25 anos atrás, quando estava no oeste de Santa Catarina, pregando a palavra de Deus num culto no ar livre, um homem zombava da mensagem, zombava dos hinos. Só que Deus, nosso Senhor, estava trabalhando de uma certa maneira, e Deus me deu uma palavra, e eu não posso esquecer, porque quando Deus dá, ninguém esquece. Diz, o homem pode ser mais homem que for, mas Deus pode usar, o menor que seja, um inseto chamado mosquito ou uma mosca. Se ele entra na menina dos olhos deste homem, ou dentro do olho deste homem, ele pode ser muito valente como for. Me expressei nessa palavra, magrinho que eu era. E daqui a pouco, aquele homem com 38 na cinta, mulher de facão na cinta, o cavalo amarrado com pé de coco, pé de coqueiro, barbudo, bigodudo. Ele fez assim com a mão para mim. Eu parei de pregar. Ele disse assim, pregador, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu, como homem pecador que sou, será que Deus pode me perdoar? Ainda tem perdão para mim? Deus nosso Senhor, no momento, me levou lá no profeta Isaías, no capítulo 1, que os nossos pecados podem ser mais vermelhos que escarlate, tornaram branco como lã. Aquele homem, irmão, igreja do Senhor que estão aqui nesse lugar, nesta noite, que me escuta, escute isso aqui. Aquele homem, o Deus eterno prometeu que aquele mosquito entrasse no olho daquele homem. E ele começou a gritar por socorro. Ele disse assim, meu Deus, olha, veja bem o que meu Deus faz. Meu Deus, e começou a abrir os olhos e mostrar para outro, e mostrar para outro. Ele disse, pastor, Pinantinho, magrinho, era presbítero da igreja, Assembleia de Deus. Disse, pastor, Deus está trabalhando através da sua palavra no meu coração, porque eu nunca chorei para homem nenhum, diante de homem nenhum. Mas agora eu estou chorando. Pela dor dos meus olhos, mas tem uma dor dentro do meu coração. E o que é que pode fazer isso? Essa aí é a lacuna do pecado. Quem pode tampar essa lacuna do teu pecado é só o Espírito de Deus, pelo sangue de Cristo. O que eu faço? E disse, tu queres? Deus me deu uma autoridade tão grande. Disse, queres aceitar Jesus como Salvador? O irmão, ele caiu num gramado assim e disse, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Sabe por quê? Abra sua Bíblia comigo, vamos terminar. Livro de Lucas, capítulo número 1, versículo número 37. Veja bem como é o homem. O homem na sua ignorância, ele pode blasfemar de Deus, mas Deus ainda tem cuidado dele, até que venha o arrependimento.
Porque o que nos leva à presença de Jesus, aceitando Jesus como Salvador, sabe o que é? É o nosso arrependimento. Reconhecer as nossas misérias como ladrão da cruz, reconheceu as suas misérias diante de Cristo, e Cristo disse, não é daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É do momento, bendito seja Deus, a nossa salvação, mamãe.